Já já a gente vai acompanhar alguns trechos da apresentação do Wagner Mancini no Corinthians. Antes, o José Paes preparou uma reportagem bacana sobre a chegada do treinador ao timão. E já está dividindo opiniões o Mancinão lá no Corinthians. O homem chegou Mancini. Quer dizer, Mancinho. Eu acredito sinceramente que a minha vinda para cá no Corinthians pode ajudar a solucionar os problemas que hoje o clube tem. Mas e aí? Será que o Wagner Mancini vai dar certo no Corinthians? Se ele vai dar certo... Pô. No ar o nosso quadro, será que o Wagner Mancini vai dar certo no Corinthians? Olha, Zé, se dar certo significar tirar o Corinthians dessa situação drástica da zona do rebaixamento e fazer uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Mancini vai sim dar certo. Obrigado, Jonas. Não creio que ele vai levar o time para as cabeças do campeonato e nem que o time vai dar show, mas vai fazer o mínimo para passar pelo Campeonato Brasileiro. O que seria dar certo? Escapar do rebaixamento? Então, ok. Dar certo é brigar por Libertadores, por título? Acho que não. Muita gente ficou pistola quando descobriu que o Wagner Mancini tinha sido escolhido para assumir o comando técnico do Corinthians. Aí não teve jeito, sabe como é que é em 2020, né? A galera pegou o celular, partiu para as redes sociais, usou as antenas da internet e protestou bastante contra o nome do novo treinador. Esse torcedor aí já foi logo metendo a previsão, ó. O meu desejo, que o Mancini dê a volta por cima e seja a maior surpresa da história do timão. O meu feeling, esse cara não dura até o Natal desse ano. Esse outro mano resolveu rasgar o verbo sem dó nem piedade. Xinguei tanto a possibilidade do Filipão que vão trazer o fraco e mau caráter Mancini. Ser corintiano é uma prova de fogo, de paciência e resistência. Muitos corintianos bateram pesado na índole do Mancini por causa desse áudio que vazou lá em 2017, depois que o treinador se envolveu num bate-boca com a imprensa pós-vitória do Vitória, clube do Mancini na época, diante do Corinthians na Neoquímica Arena. Ganhar do Corinthians é ótimo, somar 3 pontos nem se fala, mas dar uma patada num jornalista babaca corintiano, então nem se fala. O que foi dito já foi dito, o que não tem remédio remediado está, essa é da época da minha avó inclusive. Agora o negócio é olhar pra frente e ficar de olho no que o Corinthians vai apresentar sob o comando do novo treinador. Mais uma vez, boa sorte. Obrigado, Deus. Bom, É isso aí. assim, me parece que tem um conjunto de fatores que levou à contratação do Mancini. Primeiro, disponibilidade no mercado, grandes treinadores mais experientes talvez fossem mais caros, tem o lance da transição, da eleição agora no final do ano, que um novo presidente pode mudar de ideia e querer interromper um trabalho, enfim. São várias questões. Eu entendo que pode ser positivo, Flávio, porque o pouco tempo que ele ficou no São Paulo como técnico, ele deu uma melhorada no time. No Atlético Goianiense, ele também acabou fazendo esse time jogar. Claro que ele tem jogadores com outras características, tem mais velocidade pelos lados. Eu vi jogos do Atlético Goianiense, eu gostei muito. Achei um time muito organizado e isso, claro, obviamente tem a ver com técnico. A propósito, o Corinthians e o Atlético Goianiense jogaram e o Atlético foi melhor que o Corinthians. Muito mais organizado. Por tudo isso, eu acho que pode ser um bom nome. Ele chega, joga um pouco para a torcida, fala assim, vai ser o Corinthians, vai ter que jogar como o Corinthians. Eu acho meio complicado. O que é jogar como o Corinthians? Né? Eu acho que o time tem que jogar bem. Essa é a questão. Essa é a questão. E eu acho que ele tem essa capacidade. Não vai ser amanhã e não vai ser domingo. Vai ser de médio e longo prazo. Mas acredito que ele tem condições, num primeiro momento, de evitar o pior, que é a queda para a segunda divisão. O Wagner é um bom nome com vários bons nomes no futebol brasileiro. Criou-se uma cultura de nenhum técnico serve. Isso é verdade. Aqui, por causa dessa história que eu falo sempre, programas o dia inteiro, pedindo para cair, depois para contratar, depois... Se chegasse o Filipão no lugar dele, teria contestação. Opa. Teria. Dorival Júnior, teria contestação. Opa. Ninguém serve. Dunga, contestação. Nossa, então, ninguém serve. Ficou uma coisa assim, o Cartola faz uma porcaria de trabalho, a gestão no futebol brasileiro em geral, e Corinthians incluído nisso, é péssima. E aí, os jogadores também começaram a sair fora do protagonismo. Há alguns anos, eu detesto saudosismo, há alguns anos o protagonista dos times eram os jogadores, não era? Então você falava assim, nossa, o Rivaldo aqui, o Lúcio lá, só para pegar o pessoal, né? O Miller acolá, o Ronaldinho Gaúcho ali. Hoje, o protagonista é o técnico.
Pode ver. Quem é a grande estrela do seu São Paulo, destaque? Fernando Diniz. Do Palmeiras, quem você fala mais? Do Luxemburgo. E aí do Corinthians, e assim vai. Mas Do Santos, o Cuca. Você pode eventualmente falar do Marinho, mas é o Cuca. Ora, o dirigente, ele transferiu toda a responsabilidade para o treinador e fica nessa pilha. E a imprensa fica também entrando nessa, cada um faz o que quer, claro. Mas cada um fica entrando, o pessoal fica entrando nessa de jogar tudo nas costas de um cara para ele ter que resolver tudo. Os Corinthians têm uma folha de pagamento de 18 milhões, repito isso. Primeiro, como pode jogadores desse nível custarem 18 milhões? Já é um erro grave. Segundo, se custam, como é que o Corinthians está na zona de rebaixamento? Qual é a folha de pagamento do Fluminense, do Vasco? Qual é a folha de pagamento? O time está em cima, do Fortaleza. Mas aí, então, Flávio, mas aí... tem que trazer responsabilidade, primeiro, do Cartola que faz esse tipo de coisa. Segundo, dos jogadores. O treinador é mais um elemento. Fica nesse... Ninguém serve, então. Não, sim, nisso eu concordo plenamente com você. A questão, eu acho que hoje o protagonismo está em cima dos treinadores porque os times são mais limitados. Os times são mais limitados. Você não tem aquele jogador então, também não adianta, não que tem resolve. milagre. Então, e aí, se é limitado, custa não pode ganhar essa fortuna. Isso. Então, se... Não pode ganhar essa fortuna e também você não pode criar Paga uma mais expectativa conto, gigantesca. É isso que você precisa 3 mil rever. reais. Quer dizer, então, o elenco do Corinthians não é E para o ser resto caro por desse produção. jeito, Isso. porque não tem qualidade Isso, suficiente e também pra não é isso. para estar na zona de rebaixamento. Exato. Agora, uma coisa importante, eu sei que Mas tá também tudo- por que está na zona do rebaixamento? Só no meu entender. Primeiro, porque contratou o Thiago Nunes e não deu para ele as peças que ele precisava para mudar a tal filosofia. Depois deixou o Coelho, que não, Não, mas está... ele trouxe quem ele queria, algumas Não peças. trouxe, não O Sid trouxe. Clay não foi um pedido dele, por exemplo? Não, sim, mas jogadores mais decisivos. Para você fazer o esquema que ele queria, você Não precisava de sei. jogador de velocidade. Quem que ele Não pediu? teve. Ele pediu o Michael, que foi pro Flamengo. Ele pediu o Rony, que foi pro Palmeiras, Não, talvez mas o Corinthians não funcionasse. tinha dinheiro. Então, não se fala de contratar mudar a eu como filosofia. treinadora e eu posso contratar todo mundo que eu quiser, O São Paulo, fácil. por que dá certo? Porque ele vai fazer um esquema e ele quer os jogadores com quem ele quer Trabalhei trabalhar. lá com o De qualquer Jonas forma, uma Campos, coisa o Jonas importante, eu sei que tem esse tempo, só para... que é importante. Ontem eu conversei bastante com o empresário do Mancini. Só para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona, o Mancini vem sem multa, zero de multa, zero. Ou seja, Se não ele serviu, for, tchau. Se ele for mandado embora, ou se ele pedir demissão, zero de multa. Tá. Trabalhou 3 dias, ganha 3 bom. dias. Zero de multa, que é legal. Justo. Como é que é? É justo. Não, isso. eu não sei. Não sei, é isso é aí. justo. É uma coisa assim. Mas é até o acordo. 2021, é até fim Então, de 2021. mas 2021, mas ele pode sair amanhã Pode, ué. ou Também se vai fazer um o presidente porcaria de amanhã. trabalho. E ele teve uma dificuldade muito grande para sair do Atlético Goianiense, porque ele é presidente da Liga dos Técnicos. Aí teve uma explicação, uma coisa muito grande, o próprio técnico se convenceu. Então, só para saber que não existe multa. É zero Tá. de multa. Então, Jonas Campos, você está chegando aí para falar sobre a apresentação do Wagner Mancini no Timão. Você acompanhou toda a coletiva, né, Jonas? Ele até falou, obrigado, Jonas. E aí, o torcedor pode se empolgar com o Wagner Mancini? O que você sentiu? Ele está confiante de assumir essa bomba? Fala, Michele, boa noite a você, ao Celso, ao Flávio, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Olha-me, quase 1 hora de entrevista coletiva nessa apresentação do Wagner Mancini, sim, bastante confiante, focado em reerguer aí os jogadores, principalmente no aspecto emocional, né? Precisando dar uma virada no elenco corintiano, disse até em dar um choque nesse elenco, nesse aspecto emocional. Parte tática e técnica ao longo do tempo, ele vai colocando nessa equipe do Corinthians, que está na zona do rebaixamento, 15 pontos em 15 jogos disputados até aqui, aproveitamento de 33%, Corinthians numa fase bastante complicada, mas uma apresentação interessante, longa entrevista coletiva e logo de cara o Mancini já deixou claro aí as suas intenções iniciais como técnico do Corinthians, Timão que neste ano já teve Thiago Nunes, Diego Coelho e agora aposta neste homem de 53 anos que veio do Atlético Goianiense, Wagner Mancini, e a gente ouve o primeiro trechinho da entrevista coletiva de apresentação do novo técnico do Timão. No momento inicial, eu tenho que dizer que o Corinthians vai voltar a ser o Corinthians. Ele tem que jogar com a marca Corinthians. Não adianta a gente querer mudar uma cultura, uma maneira de jogar. Acho que quando você obviamente que todo mundo tem o direito de tentar, né? A tentativa ela é sempre muito válida, mas num momento onde a situação mostra para gente que é importante você está focado naquilo que tem acontecido e buscar nas suas raízes a tua maior força, o Corinthians tem que voltar e jogar da forma como nós acompanhamos
toda a trajetória do clube, as maiores conquistas. Nós temos que resgatar isso, porque isso vai dar, além de confiança, de convicção naquilo que está sendo feito, bons resultados. Eu acredito muito nisso e acho que está aí o passo inicial. Depois, com o passar do tempo, óbvio que os ajustes serão feitos. Inicial, qual é, Celso? Fechar a casinha. Definir uma forma de jogar. Não, eu acho que ele vai começar justamente corrigindo a defesa, acertando, para o time não tomar gol, ganhar confiança e depois ir soltando o time. A questão, o que precisa, isso é um papel que não necessariamente do treinador. E isso que eu sinto falta, Flávio, na gestão dos clubes. Primeiro você precisa saber o que você quer. O Corinthians parecia que tinha uma filosofia determinada quando contratou o Thiago Nunes. A gente vai querer jogar de maneira ofensiva. Para você jogar de maneira ofensiva, você tem que ir no mercado encontrar as peças que se ajustem nesse esquema. Então, porque esses aí não sabem jogar desse jeito? Não dá pra ensinar? Não, são características de jogadores. Você precisa de jogadores com velocidade, você precisa de meias com, enfim, com criatividade. É uma série, são jogadores que se encaixam dentro de um esquema. E depois você busca o treinador. Aí o Corinthians fica nessa, por exemplo. Então, o Andrés queria o contraponto de tudo que já vinha sido feito com o Mano Menezes, com o Fábio Carille, e mandou contratar o Thiago Nunes. Aí depois, não, eu quero um treinador que não seja ofensivo e não seja defensivo, ou seja ofensivo e seja defensivo. É essa a questão. Primeiro você precisa entender o que você quer, a partir daí você contratar um treinador com essas características e dar o tempo necessário para que ele possa trabalhar e não ficar ouvindo quem está conectando, torcida organizada. É circunstancial, é o momento. Eu não sei se ele vai ficar um ano, um mês, 2 anos. Até o fim do ano que vem. Pois é, mas agora ele vem para apagar incêndio, agora ele vem para salvar o Corinthians da zona de rebaixamento. Essa é a questão. Para mim não existe aí uma filosofia de trabalho. Se vier, é por acaso. Ou eu estou errado? Não, e que raio de convicção tem a gestão do Corinthians? Nós queremos mudar tudo. E aí contrata, destrói todo o trabalho que foi feito antes e traz um cara para mudar tudo. Agora já mudou, agora já não serve mais, agora vai voltar para a raiz. As peças que tinham lá não foram capazes de... Aí você não precisava ter gastado dinheiro, perder tempo e desgastar o cara. Aí é mais fácil você trocar todos os jogadores ou trocar o treinador? Então, mas tem um momento que você precisa saber o que você quer da vida. É isso. Não exatamente. E realmente é ridículo. Os caras fazem qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o dinheiro não é do cara, o dinheiro é do Corinthians. Só uma coisa rapidinho, a gente vai voltar a falar com o Jonas para falar sobre aquele áudio. Ontem aqui no Gazeta Esportiva, o Coelho, né? Vocês mostraram o Coelho falando a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Você concordou com isso, Celso? Não, ele nem me pareceu também sincero. Isso é você achou da boca sincero? pra fora. Você achou que era papo para... Claro, vou jogar pra torcida e acabou. Ganhar o elenco e a torcida? Eu assumo a culpa. Até porque não vai ficar mesmo. Mas nem não vai ficar no sub lá, vai, não, né? Sub vai. Aliás, o Chico falou bem, talvez não devesse, hein? Olha, Jonas, e aquela história daquele áudio que vazou? Lembra que o Mancini chegou a explicar? Foi uma questão lá com o Garrafinha? Michele, uma pergunta, né, que era inevitável nessa entrevista coletiva, foi a 4ª pergunta da entrevista coletiva de apresentação do Wagner Mancini, aquele áudio que a gente até mostrou agora na matéria produzida pelo Zé Paz, né, o áudio que o Mancini acabou soltando ali num grupo de amigos, depois que o Vitória, comandado por ele, venceu o Corinthians na Arena. Ele até se desentendeu ali na entrevista coletiva, depois vazou esse áudio aí em que ele dá uma cutucada no Corinthians, também no Garrafinha, nosso colega de imprensa, excelente profissional do grupo Bandeirantes. E o Mancini, na época, se retratou e hoje voltou a fazer isso na sua apresentação como técnico do Corinthians. Vamos ouvi-lo. Foi um momento realmente de extrema felicidade por ter ganho do Corinthians dentro da Arena, que era o líder do campeonato, estava invicto a 42 partidas. Aí, diante disso, realmente vazou um áudio meu brincando com um grupo de amigos, muito mais em cima da satisfação de ter tido a vitória, uma brincadeira que foi feita, que realmente chateou muita gente. Eu estou aqui na oportunidade, eu pedi desculpas e peço desculpas hoje de novo, se alguém se sente chateado por isso, mas foi resolvido na época. Isso é muito pequeno para tudo o que está acontecendo hoje. Nós temos que olhar para frente de uma forma significativa. O torcedor do Corinthians sabe que aqui ele tem um cara que vai
doar a vida, no caso, para o clube. E naquela oportunidade eu fiz aquilo que achei justo, pedi desculpas e reconheci o que tinha sido feito. Mandou mal mesmo o Wagner Mancini na ocasião. É que hoje... O Garrafinha é o sobrinho do nosso Osmar Garrafa, tá bom? Não vou achar que é o Garrafa. O nosso Garrafão. O nosso é o Garrafão, ele tem o Garrafinha. E foi uma situação... Também, às vezes, as pessoas falam alguma coisa num grupo e isso é porque é passado para outras pessoas. De outro jeito. E ele fez o certo na ocasião, pediu desculpas. Foi claro no pedir desculpas, pisou na bola, é verdade, acabou e está resolvido, gente. Não pode ficar levando esse tipo de picuinha para a questão profissional. A questão é, ele é competente ou ele não é competente? Ponto. Ele pode ajudar o Corinthians ou não pode ajudar o Corinthians? O que ele já fez no passado, já falou no passado, quem nunca se arrependeu de ter feito alguma coisa, ter falado alguma coisa, isso faz parte, somos humanos. Então fica esse dedo em rixa apontado o tempo todo e é uma hipocrisia, porque a maioria das pessoas que aponta o dedo, na verdade é quem tem mais culpa no cartório. Então ela descarrega toda a frustração dela no comportamento do outro. Então eu acho isso pequeno. Ele foi muito feliz, mas eu acho isso pequeno diante das circunstâncias. Não sei o que pensa, Flávio. Eu já acho que a ganhar do Corinthians é uma festa mesmo. E eu não tenho nada contra o cara responder para jornalista. Já me xingaram um monte de vezes, eu também xinguei os caras. Já teve treinador que eu quase saí na mão com ele, saiu na mão com ele. Faz parte do jogo. Mas já passou, né? Faz parte do jogo. Não, passou. O René Simões, ele hoje é meu amigo. Pô, quando eu conheci o René Simões, nós quase rolamos na porrada lá no campo da Portuguesa. É verdade. Faz parte. Você, o jornalista, eu nem lembro qual foi a situação. Não estou nem dizendo que o Garrafinha Você conseguiu brigar com o Só estou dizendo o seguinte. Nós estamos aqui, quando a gente critica, a gente também pode ser criticado. Eu não acho que a imprensa está acima do bem e do mal, não. Faz parte do jogo. Você está aqui, leva lá. Uma vez a Portuguesa me esculhambou no site oficial dela, porque eu gozei a Portuguesa. Aí o cara, você não vai falar, não, eu gozei a Portuguesa. Os caras vão falar o quê? Obrigado? Não, tá tudo certo. Acontece uma Faz vez, parte do jogo. Um jogo, Flamengo e Bragantino, lá atrás, no passado, o Romário foi indelicado comigo, eu também mandei ele. Perfeito. Pra onde, Celso? Você é mal educado, né, Celso? Olha, é mal educado, não é pra fazer isso. Cara grosso. De respeito. Olha, a gente volta a falar do Corinthians, o Jonas Campos está chegando novamente para trazer mais um trecho da coletiva do Mancini. Ele comentou do tamanho desse desafio, mesmo com o clube em crise, não é isso, Jonas? É isso, Michele. E que baita desafio que tem pela frente o Wagner Mancini, né? Neste momento, por exemplo, são 2 meses de salários atrasados ao elenco corintiano, mês de agosto, mês de setembro. Tem essa pendência financeira, crise financeira, ano eleitoral. Dentro de campo a coisa não está acontecendo da maneira esperada. Foi assim com o Thiago Nunes, com o Diego Coelho. Agora o Mancini tem esse grande desafio pela frente. Ele falou sobre isso na entrevista coletiva virtual de apresentação dele nesta terça-feira. E eu perguntei para ele, afinal, Mancini, esse é um ano para escapar do rebaixamento ou dá para sonhar, por exemplo, com coisas maiores no Campeonato Brasileiro? Vamos ouvir o técnico do Corinthians. É a grande chance da minha carreira, sim. Eu assino embaixo sobre isso pelo tamanho do Corinthians, pela história que tem. Eu vejo, sinceramente, muitas possibilidades ainda da gente alcançar alguma coisa no campeonato, porque isso seria significativo para todos nós. Faltam ainda 23 jogos, ainda tem muita coisa a ser jogada. O campeonato está extremamente equilibrado, com 2 ou 3 equipes ali que desgarraram um pouquinho, mas eu acho e penso que a gente tem que focar sim em todas as partidas, porque uma somatória de pontos seguidas vai nos levar a uma outra posição e aí você já passa a pensar diferente no campeonato. O Mancini sonhando alto, né, gente? O homem que chegou ontem para conhecer os jogadores lá no CT Joaquim Grava, hoje comandou o 2º dia de treino. O Corinthians já seguindo viagem para Curitiba e amanhã o Wagner Mancini estreia oficialmente como técnico do Corinthians, duelo 9h30 da noite contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, começando a era Wagner Mancini no timão e ele bastante otimista com a sequência da equipe no Campeonato Brasileiro. Michele. Valeu, Jonas. É também a grande oportunidade dele, né? Não é? Já dirigiu o Atlético Mineiro. Não, mas o Corinthians realmente ele chegou a ser 3º colocado com o Atlético Paranaense. Foi. Agora, olha só. Lembra que eu conversei muito com o empresário dele, que é o Fábio Melo, que sempre se conhece desde criança, ele tal, assiste a gente sempre.
Olha só, ele tem ele está trabalhando por produtividade. O Mancini? É. Ah, que legal. Ele tem um salário, obviamente, né? Que eu não sei quanto é, mas deve ser bom. Tá. Eu espero que receba, né? Porque tem 2 meses lá atrasado, mas enfim. E aí, assim, eu perguntei, como é que era no Atlético Goianiense? Por exemplo, livrar do rebaixamento. No Corinthians, não. E subentende que isso é uma coisa obrigatória, normal. O que é a premiação? Atingir Libertadores. Tá. Ficar entre os 3 primeiros, ser campeão, ganhar a Copa do Brasil, só meta grande. E o que é legal. Entrar na Sul-Americana. Talvez Sul-Americano, eu não sei se tem. Mas, enfim, coisas grandes. Ele falou, nem conversamos com a hipótese de salvar de rebaixamento. Porque isso é uma coisa assim, meio que Corinthians e rebaixamento não existe. Sair da zona do rebaixamento. Isso não, isso já está subentendido. E isso partiu do próprio Mancini. Eu acho muito legal quando o cara trabalha por produtividade. Eu também bacana. acho, tem que ser assim quando o Paulo Nobre vezes. fez isso no Palmeiras, foi muito bom. Foi ali que o Palmeiras deu a virada na vida dele. E tem uma outra questão também, quando ele fala assim, a gente pode sonhar com algo maior, não é nenhum absurdo, porque o nível técnico do Campeonato Brasileiro é baixo e é tudo muito equilibrado. Tanto que o Corinthians, hoje na zona de rebaixamento, para o Fluminense, que é o time que está na zona de classificação para a Libertadores, em 5º lugar, a diferença é de 9 pontos. 9 pontos, faltando 15 de mais. Não, 23 rodadas. 23 rodadas, então dá. tem muito campeonato. Ainda dá. Claro que dá. Ainda dá. Dá para sonhar com pelo menos vaga na Libertadores da América, isso dá. Dá.